do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Eu sei que não acabou, mas de antemão quero aproveitar e agradecer Kleber e Stephanie por esse privilégio de poder compartilhar junto aquilo que vocês têm carregado em Deus. Quem gostou aqui, diga amém. Quem quer que eles voltem mais, diga aleluia. Não pode orar, não, amigos, deixa Deus fazer as coisas. Glória a Jesus. Não intente o seu coração, não, calma. Aleluia, glória a Deus, amém, que bênção. Um prazer receber vocês. Olha lá, tá, tia Gisele, fala a Deus. Ei, tia Gisele, não arruma problema, hein? Glória a Deus, aleluia. O Eduardo falou que vocês foram os causadores, né, de toda essa demandada para cá. Glória a Deus. Bom, se tem alguém que não está aqui, que veio por causa de vocês e a gente pode falar mal, é o Gima, né? Talvez a pessoa que podia ter ficado. Brincadeira. Glória a Deus, nosso amigo Gima, a ponte que nos uniu, sabia? Conheci a família por causa do Lucas. Verdade, o Lucas tem uma dificuldade danada de fazer amizade. Me encontrou no Instagram e falou, posso ser seu amigo? Foi desse jeito que eu conheci essa família toda que está aqui, olha aqui. A audácia do Lucas. Olhei para minha esposa, olhei para ele com um cara branquinho, meio assim, eu falei, amor, que estranho, o cara nunca vi na vida, mandando mensagem no direct, chamando para ser amigo. E eu falei, claro, tal, daí toda, né? Quem que é essa pessoa? Depois fui conhecer ele. Glória a Deus, porque olha só a família que ele nos apresentou. Louvo a Deus pela vida de vocês, mais uma vez, obrigado por estar compartilhando aquilo que vocês carregam. Amém. E não acabou. Glória a Jesus. Deus ainda tem muita coisa para fazer nessa noite. Você acredita nisso? Aleluia, glória a Deus. Eu quero, de antemão, já pedir que você abra comigo, por gentileza, Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, versículo 5, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, meus amigos: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Você pode fechar seus olhos só mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua palavra. Já queremos te agradecer porque a tua presença é notória neste lugar. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou. Antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos filhos, para vivermos de louvor da sua glória. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado desde o dia que nós nascemos. E sabemos que a tua palavra tem sido norte, âncora para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E mais uma vez estamos aqui diante dela. Pedimos para que o Senhor possa levar cativo todo pensamento de preocupação, de distração ou qualquer tipo de frieza. Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor, porque sabemos que se há algo poderoso o Senhor quer colocar dentro de nós, a partir daquilo que o Senhor quer fazer, dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Nós te louvamos e já te agradecemos por ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus amigos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela faz parte de um recorte daquele que foi considerado o maior sermão de Jesus, ou o sermão mais famoso de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Existe uma frase que alguns atribuem a Mahatma Gandhi, mas não há vestígios históricos que dizem e testificam que é dele, mas aparentemente muitos atribuem a ele, que ele diz que se os livros de todas as bibliotecas do mundo inteiro, se de fato algum dia eles fossem queimados, mas restasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Tamanha é a profundidade do que representa
o Sermão do Monte para a história da humanidade, como principalmente para nós que moramos então aqui no Ocidente, fomos colonizados debaixo dessa cultura. Então, meus irmãos, nós estamos diante de qualquer leitura, qualquer literatura, é algo extremamente crucial e profundo para a fé cristã. E aí, Jesus, então, nesse recorte do Sermão do Monte, ele usa um recurso literário chamado via negativa, que é, toda vez que você quer ensinar algo para alguém, você começa ensinando aquilo que não se deve fazer, para depois você dizer, agora sim você vai aprender o que se deve fazer. Jesus está usando esse recurso aqui, exatamente nesse contexto que nós acabamos de ler. E para isso, ele começa a usar como história figurativa a vida dos fariseus. Lembrando, Jesus está discursando e entre vários assuntos que ele trata, nesse exato momento ele está falando sobre as práticas religiosas. Ele fala sobre esmola, sobre jejum, e especificamente nesse texto, Jesus está falando sobre a oração. E aí ele então vai fazer o quê? Ele vai usar como referência de via negativa, como comparação, como os fariseus praticavam essa disciplina espiritual. E aí a pergunta que nós devemos fazer para entender o que ele está dizendo, quem eram os fariseus? Os fariseus eram o grupo religioso mais importante da época de Jesus. Eles eram os representantes religiosos com maior fama, com maior autoridade e reconhecimento diante do seu povo. E os fariseus surgem, meus amigos, 200 anos antes de Cristo, bem na transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eles surgem com a finalidade de preservar a cultura e a identidade do povo judeu diante da influência da cultura grega. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem chamado Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar? Alexandre o Grande, ele tinha uma característica de todas as vezes que ele conquistava um povo, ele tomava para si aquela região. A primeira coisa que ele fazia como ato, agora como dono e possuidor daquela terra e daquela nação, era estabelecer o grego koiné, né, que era o grego da época, como idioma oficial daquele povo conquistado. E qual era a intenção? A intenção era estabelecer e influenciar esse novo povo, essa nova terra, essa nova tribo, influenciar diretamente a respeito da cultura grega, para que eles pudessem então ser colonizados por essa influência grega. Então ele estabelecia então o idioma oficial. Depois eles começavam a construir edifícios. Eles construíam ginásios, teatros, templos pagãos, ou seja, da cultura deles, e a partir de uma identidade, né, a partir de uma estética totalmente grega. Era assim que Alexandre o Grande e toda a tradição dos gregos faziam quando iam conquistando as terras. Bom, pois bem, isso aconteceu quando eles conquistam aquela região e tornam os judeus agora submetidos a essa interferência e a essa influência. É justamente aí que nascem os fariseus, na tentativa de resistir a essa influência que tinha como finalidade não acabar com o povo ou com a sua identidade, mas indiretamente forçando eles a misturar-se com uma outra cultura. Você tem uma ideia? Alexandre, inclusive, incentivava os gregos a casarem com as mulheres nativas para disseminar, de fato, a cultura deles a partir desse povo conquistado. Vem então os fariseus com a intenção legítima de preservar, de resistir. E eles fazem isso de uma forma extremamente importante, pelo fato que eles ficam 200 anos prestando um trabalho para a sociedade, para o povo de Israel, na tentativa de serem aqueles pioneiros de manter a lei mosaica como centro da religião judaica, de manter as suas tradições, as suas sinagogas. Tudo isso era de influência dos fariseus. Também responsabilidade dos fariseus sistematizar 613 normas para garantir a preservação dos 10 mandamentos. Olha só, eles tinham uma intenção verdadeira e legítima quando começaram o seu trabalho.
E aí imagine vocês, na época de Jesus, o texto que nós acabamos de ler, eles eram então considerados pelo povo judeu alguém extremamente importante. Ou talvez as pessoas mais importantes que tinha naquele momento, naquela época. Porque eles carregavam a história de um bom trabalho prestado há mais de 200 anos na preservação da sua cultura e da sua identidade. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Então, se você quisesse saber qual era o resultado da obediência prática da lei na vida de alguém, você deveria olhar para quem? Os fariseus. Ou seja, eles guardavam, eles tinham um zelo gigante para guardar a lei e obedecê-la. Então eles representavam, eles eram essa referência. E aí, quando você quisesse saber como se deve dar esmolas, você olhava para um fariseu. Mas como é que se deve jejuar? Você olhava para um representante da lei, um líder religioso. Como se deve orar? Olhe então para um fariseu. Olha só o nível de influência que eles tinham nesse contexto, nessa época. Pois bem, meus amigos, vem Jesus no Sermão do Monte, e aí então ele começa a dizer, olha, eu vou ensinar vocês a orarem, mas antes disso eu vou ensinar o que vocês não devem fazer. Jesus diz assim, olha, se vocês querem verdadeiramente cumprir, praticar as disciplinas espirituais, como dar esmolas, jejuar e orar, Jesus diz, não olhem para os fariseus. Olha só, olha a petulância de Jesus. Eu imagino as pessoas olhando, mas Jesus, esses homens são extremamente conceituados no meio de nós, eles têm uma história ilibada, foram 200 anos de trabalho, eles representam a nossa grande referência, nós sempre olhamos para ele. E Jesus vem, não. Antes de eu falar sobre como se deve praticar a devoção verdadeira, a primeira coisa, olhe para eles e olhe o que eles estão fazendo. Não façam exatamente o que eles fazem. Olha o choque que isso provavelmente causou naquela época. E por que não deveria fazer? Porque Jesus diz que eles eram atores dentro de um teatro espiritual, porque chama cada um deles de hipócritas. Essa palavra hipócritas ou hipocrisia era uma palavra que vinha do conceito grego. Eram pessoas, atores que dentro dos teatros gregos representavam, usavam máscaras, se vestiam de personagem e tinham vários personagens que era totalmente distinto da realidade que eles viviam. Jesus então levanta a mão e diz, não olhe para esses homens, por quê? Porque eles são atores. Eles estão representando dentro de um teatro espiritual, mas não há motivação genuína e verdadeira dentro deles. Meus amigos, olha que coisa curiosa. Alguns comentaristas vão dizer que os fariseus, quando iam jejuar, eles usavam era cosmético, é como se fosse um pó que passava na cara para deixar cada vez mais pálido, para que eles pudessem ser parecidos com defuntos, na intenção de mostrar para as pessoas a sua auto-mortificação. Olha a que nível esses homens chegaram, representando uma realidade extremamente falsa daquilo que de fato eles estavam vivendo. E a pergunta é, por que esses homens então viviam esse teatro, essa mentira, essa falácia? Porque os fariseus mantinham uma mentira para se beneficiar, ou seja, eles mantinham um status, porque esse status dava a eles vantagens diante do povo. Vantagens. E sabe qual era a maior recompensa? A recompensa era que eles eram pessoas admiradas, eles eram pessoas influentes, e eles usavam a religião para ter prestígio e honra humana. Essa era a recompensa pela qual eles viviam aquele teatro, aquela farsa. E o que indigna o coração de Jesus, não é apenas essa motivação mesquinha. Imagine você, tenta se colocar no lugar, olhe para a sua devoção, olhe para a maneira como você se relaciona com Deus, como você exercita suas práticas espirituais. Imagine
que talvez a motivação por trás de tudo aquilo que você faz para Deus tenha a motivação de receber das pessoas uma recompensa, influência, admiração ou obter algum tipo de benefício próprio. Era isso que eles ganhavam com toda essa farsa. Jesus então fica extremamente indignado porque ele conhecia o coração dos fariseus. Jesus fica extremamente indignado, não apenas porque a motivação era baixa, mas porque eles usavam o nome de Deus para obter todos esses benefícios pessoais. Olha só, alguém que deixou de construir algo para o reino eterno para se satisfazer dos benefícios alcançados pela influência na terra. Esse era o desejo. Começaram bem, tentando preservar a sua cultura, a sua identidade, a sua tradição, mas se perderam no decorrer do caminho e se contentaram em receber e se satisfazer da influência que tinham, do dinheiro que tinham, da admiração que tinha e do poder de manipular a fé das pessoas através da sua própria influência. Eu não sei vocês, mas isso me faz lembrar, infelizmente, alguns profissionais da fé que a gente conhece nos dias de hoje, que usam da sua influência, da sua admiração, que usam do prestígio que tem para manipular e ter vantagens diante de tudo aquilo que conquistaram. Buscam deliberadamente se satisfazerem com recompensas terrenas e humanas. É como se eu e você investisse toda a nossa energia, todo o nosso suor, a vida inteira, e depositasse toda a nossa expectativa de alegria e plenitude em reconhecimento pessoal, benefício próprio e satisfação terrena. É isso que Jesus está denunciando. E quando eu li esse texto, eu lembrei de um versículo que Paulo trabalha em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Outras versões dizem, nós somos os homens mais dignos de pena. É como se Paulo estivesse dizendo, meus amigos, até os ímpios são mais felizes do que aqueles que resumem a sua devoção em relação com Deus na expectativa de serem completos e felizes, esperando receber dos homens, ou nesta vida, alguma recompensa digna que se compara às coisas eternas. Talvez você possa conhecer pessoas que estão aparentemente dentro da igreja, extremamente infelizes, porque quem sabe ela reduziu a sua expectativa de completude, de felicidade e satisfação naquilo que este mundo pode oferecer. E Paulo está dizendo, se você tiver essa consciência, provavelmente você vai invejar a vida do ímpio, porque o ímpio vai ser mais feliz do que você. Então, fechando esse contexto histórico e essa introdução, Jesus olha para esse cenário que nós acabamos de abrir e apresentar, e ele diz, então não olhe para essas pessoas, porque a motivação delas já estão satisfeitas. Lembra o texto que acabamos de ler? Jesus diz, eles já foram recompensados. Se essa é a motivação, ser influente, admirado, ter poder para prestígio, para obter benefício próprio, se é isso que eles estavam buscando, meus amigos, fiquem tranquilos, já foram recompensados. Mas não é assim com vocês. E aí ele começa a introduzir como se deve orar. Porque Jesus entendia que existia um caminho mais excelente. A devoção verdadeira oferecia outro tipo de recompensa. E aí você pode perguntar, mas como isso é possível?
E Jesus diz, a primeira coisa, preste atenção aqui, a primeira coisa que você deve fazer para ter a possibilidade de desfrutar da verdadeira recompensa que nós lemos no texto, Jesus diz, ei, saia de cena. De maneira bem simplória. Sai de cena. Blinde o seu coração da sedução, da aparência, da estética, da armadilha da aprovação, da performance. É como Jesus estivesse dizendo, vocês não precisam fazer esse papelão de ficar tentando esconder a verdadeira vida prática que vocês têm, usando a aparência, a influência, usando a performance, usando a estética, tentando ser validado por aquilo que vocês conquistaram. Olha só, Deus está nos abençoando, porque a igreja está lotada. Já vi isso. E não foi uma vez nem duas vezes, não. Olha os frutos sendo aí. Deus tem abençoado, porque olha aí os frutos. A igreja está lotada. Nem tudo que dá certo dá fruto. O que Jesus está contestando aqui é a motivação por trás de tudo aquilo que eu faço. E então ele fala, vocês agora, aqueles que virão a ser os discípulos do reino, vocês, meus amigos, saiam de cena. Não se importe com isso. Vocês não precisam disso. Tire a máscara, tire a maquiagem, tire o filtro. Hoje o filtro é quase que fosse algo indispensável da vida do ser humano. Os filtros da vida. Então a primeira coisa que Jesus falou fortemente no meu coração foi, Vitor, sai de cena. Sai de cena. Você não precisa da aprovação das pessoas, você não precisa mostrar uma vida que você não é. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Tem muitas pessoas que acham que um pastor, para pregar, ele precisa necessariamente viver antes aquilo que ele vai pregar depois. Já vi muitas pessoas falando assim, a pessoa tem que ter propriedade de causa para falar a respeito de alguma coisa. Não é assim que acontece, meus amigos. Não é assim que acontece. Deus vai nos transformando à medida pela qual Ele tem nos chamado para a proximidade. Muitas das palavras que são ministradas aqui, comentei com alguém semana passada. Quando mais novo, quando eu comecei a compor algumas canções, o meu pai falava uma coisa desse jeito assim, ó, se você quer saber como está a vida do Vitor, escute o que ele está compondo. Se eu estava na bad, se eu tinha terminado com a namorada, se eu estava na deprê, era só ouvir. O que eu compunha falava a respeito daquilo que eu estava vivendo. Porque naturalmente é assim que a gente faz. Mas quando você está sendo humilde e transparente diante de Deus, onde você não precisa usar a máscara, que olha, a grande santidade, ficam em cima de um altar. Mas quando você precisa usar essa máscara, a única coisa que difere entre vocês é que provavelmente Deus falou comigo na terça, na quarta e na quinta e está falando com vocês no domingo. O sermão me atravessa de tal forma que grande parte daquilo que eu prego é a angústia que Deus tem gerado dentro do meu coração. E talvez eu ainda não tenha fruto necessário, mas Deus mudou algo dentro de mim. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Deus falou para mim, saia de cena. Você não precisa disso. Eu falei, mas qual que é o próximo passo? Entendi. Não preciso dessa aparência, dessa estética. Eu não preciso mostrar algo que eu não sou. Mesmo porque já falamos sobre isso. O que nós temos a perder? Alguém aqui é dono da igreja? Não somos donos da igreja. Quem é o dono é ele, ele pagou o preço por ela. Ele está nos ensinando com o verdadeiro pastor a pastorear as pessoas. Temos vulnerabilidades como qualquer um. E por ter vulnerabilidade, a gente identifica no outro a dor que ele tanto padece, e por isso nos aproxima
O que me aproxima de você não é as suas virtudes e nem as minhas, são as suas dores que também foram as minhas. Ou que serão as minhas. O maior processo de identificação humana nunca é pelas nossas virtudes, mas sempre é pela nossa dor. Então, está doendo em você, talvez doeu em mim. Está doendo em mim, talvez pode doer em você. Estamos todos juntos aqui. Porque Deus nos fez como vasos de barro. Porque a honra e a glória sempre será dele. Sempre será dele. Primeiro sai de cena. Eu falei, entendi. E agora? E agora entre para o seu quarto. Fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Por que o secreto? Porque o secreto é o lugar onde Deus se esconde. A primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês nessa noite, projeta para mim, por favor. Deus não se esconde porque tem medo de ser encontrado, mas para nos convidar a ir mais fundo na sua presença. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus amigos, Deus não é um Deus assim meio que com necessidade de aprovação. Meio dado assim, sabe? Ele sai assim, quem me quer, alguém me quer, oi, olhem para mim, eu preciso que vocês me adorem. Não, ele não precisa disso. Ele diz, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Provérbios 29:5 diz, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é expor. Deus tem uma mania de tentar esconder, de tentar ocultar, não na tentativa de que você não o encontre, mas justamente para que você, de maneira intencional, passe da barreira do desejo, entre na ação e encontre de forma profunda. O secreto, meus amigos, é o lugar onde se separa quem realmente quer ter um compromisso com Ele, daqueles que apenas estão na multidão, que tem boas intenções, mas que não tem uma ação necessária e profunda para descobrir, descortinar, desbravar, minerar até encontrar a pedra preciosa. É por isso que muita gente fica para trás. João capítulo 8 vem na minha cabeça agora. Jesus faz um discurso onde as pessoas acham duro demais, então ele diz para os discípulos, e vocês? Vão me abandonar também? Pedro se levanta e diz, a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus estava dizendo, olha, não tem como viver a vida eterna, andar comigo, se vocês não fizerem um pacto, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Vocês sabem como significava a ideia dos pactos naquela época, você tinha que cortar. Antigamente, para você dizer que estava fazendo um pacto, se cortava, colocava sangue, com sangue esfregava. Agora, os seus inimigos são os meus inimigos, e os seus amigos se tornam os meus amigos. Era um pacto de carne e de sangue. Jesus então disse, se vocês não comerem da minha carne, não se aliançarem com profundidade, beberem do meu sangue, vocês não podem ter a vida eterna. E as pessoas acharam difícil e duro demais. Ele fala, querem me deixar também? Entende que toda a relação com Jesus é uma relação que nos convida a ir mais, a passar da primeira motivação, da primeira euforia. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, amor, não sei se é por causa de idade, mas tem coisas que eu não consigo mais me sentir eufórico participando. Eu falei, deve ser idade, só pode. Ou porque quem tem filho pequeno sabe, chega uma hora que você não tem força nem para abrir o olho. Aí você pensa, se eu vou naquele evento, vai acontecer assim, 8h30 a Luísa começa a dar a manhã para dormir, aí se não sei o que e tal, aí não vai. Nossa, é um gasto de energia para tentar ir a algum lugar, eu já falo assim, não, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar nesse lugar mesmo.
Me lembro 2001, se eu não estiver enganado, 2002. Fui na gravação do DVD do Diante do Trono, acho que 6, Quero Me Apaixonar, no Campo de Marte, em São Paulo. 2 milhões de pessoas no lugar. Eu fiquei a metros e metros e metros do palco. E olha que eu cheguei 1h da tarde, o show era 20 horas da noite. O negócio estava tão abarrotado de gente, que o povo começou, os da frente, começou a deitar. Porque o povo estava empurrando, estava chegando e estava empurrando, não tinha mais como respirar. O banheiro químico estava a 20 metros de mim. Eu fiquei quase 8 horas com vontade no banheiro e não conseguia ir 20 metros. Não dava para se mexer. Aí hoje eu já olho e falo, rapaz, essa euforia já passou, viu? Não tem mais essa euforia. É um exemplo bobo, mas Jesus nos convida para ir além, para ir a segunda, a terceira, a quarta milha, a se mergulhar. Então, eu não sei se você está assim como eu, com o espírito velho, em nome de Jesus, que Jesus possa te rejuvenescer nessa noite. Aqueles que acreditam, digam amém. Aleluia. Façam exame nas articulações primeiro também, toma um remédio. Aleluia. Glória a Deus. Meus amigos, o maior ato de intimidade de um casal não se faz na rua, mas se faz no secreto depois de ter firmado uma aliança. É isso que Jesus está nos convidando. Às vezes a gente acha que eu tive uma experiência com Deus, mas uma coisa é a gente ter uma experiência, outra coisa é a gente chamar essa experiência de relacionamento, amém? Muitas pessoas com experiências com Deus, mas que não podem chamar essas experiências de relacionamento profundo e íntimo, de secreto. Por quê? Porque o secreto, ele testa a nossa motivação. Qual é a recompensa que você tem quando você está diante de Deus no seu quarto? Não sei se aqueles oram com luz acesa, apagada. Eu gosto de apagar, deixar a luzinha baixa. Qual é a recompensa que você tem ali, sim? Você não pode nem colocar um efeito na voz. Quem tá cantando, né? Pode cantar com um efeitozinho na voz, aquela floreada. Não dá para colocar um pad para dar aquela sensação. Tem alguns que colocam e está tudo certo. Mas o nosso coração é testado ali. É no secreto. No secreto ele nos vê como nós somos. No secreto não dá para representar. No secreto a gente vê realmente qual é a nossa motivação. Por quê? Porque não estamos em público. Não precisamos mostrar algo para alguém ou esperar que essa performance me dê algum tipo de recompensa e benefício. No secreto, eu nem sei o que fazer no secreto. Eu aprendi, Jesus, eu aprendi fazendo belas orações em público, usando um microfone na mão. Teve um tempo na minha vida que eu tentei viver de música. E aí eu lembro que a gente ministrou em várias cidades do estado de São Paulo. A região metropolitana de Campinas inteira. Milhares e milhares de lugares nós fomos ministrar. Aí a gente tinha um material próprio, a gente tinha produzido músicas autorais. E eu lembro que todos os cultos, a gente acabava de ministrar, alguém chegava em mim. Depois eu não sabia se era enviado de Deus ou de Satanás. Meu irmão, que voz é essa que você tem? E eu era mais magro do que eu sou agora, imagina. Quase que eu falava assim, é só jejum, irmão. Só o pó. Qualquer lugar que a gente ia, era qualquer lugar que chegava no final, meu irmão, olha isso. Aí nós gravávamos um CD e a pessoa, se nós voltávamos na segunda vez e tal, olha, essas músicas aqui são melhores que esse povo está cantando aí, que faz sucesso. É que sabe? Aí chegou uns lugares onde eu ia que acabava o culto e ninguém falava mais. Ninguém falava que eu estava cantando bem, que as músicas eram boas, que não sei do que, não convidava mais para os acampamentos. A gente tocava em acampamento de igreja, tocava em conferência, tocava em tudo que tocava. Começou a acabar os convites. Aí eu falei, rapaz, eu nunca aprendi a adorar a Deus no secreto. Nunca. Eu comecei a fazer uma relação.
Eu estava acostumado com o público, eu sabia como lidava com o público, eu sabia como é que você tocava uma nota triste para gerar aquela comoção, eu sabia como fazer tudo. Mas eu percebi que a minha vida estava sendo vivenciada e a minha devoção na atividade externa e pública, e não no secreto. E aí eu comecei a perceber que eu ia para o secreto sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Porque no secreto eu não preciso de manejo. Eu não preciso de tentar comover alguma coisa. Eu não preciso. No secreto é o meu coração puro e simples. Não tinha performance. E não tinha palmas. O trem ruim do músico é quando você termina a música e a igreja não é? A igreja não bate a palma porque você já está acostumado na transição de uma música para outra. A igreja bater palma e você vai liberar outra música. Aí não bate a palma. Um dia eu fui tocar na presbiteriana. Eu falei, Jesus nunca vai voltar aqui. Você não sabia se a pessoa estava gostando porque eu não conseguia nem bater a palma. Eu falei, meu Deus do céu. Acostumado com o jeito de fazer, de movimentar as coisas. Não que tenha alguma coisa errada nisso, tá, meus irmãos? Aqui, os meus irmãos da presbiteriana, gosto muito deles, inclusive, algumas vezes vou ministrar na igreja deles. Mas prefiro que tenha umas palmas, é legal, né? Parece que a gente está vivo, de certa forma. Deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Você consegue perceber a sua distinção, adorando a Deus e praticando a sua devoção na igreja e no secreto? Você consegue olhar para essas duas pessoas, porque são duas pessoas, tá? Você consegue olhar para ela na igreja. E você consegue olhar para ela no secreto? E se você consegue ver essas duas pessoas, há uma distinção gritante entre uma e outra. É dessa pressão que Jesus está nos poupando. Para dizer, ei, talvez lá exista uma cultura. Aqui vamos criar a nossa cultura. Talvez lá há uma necessidade de que haja programações estabelecidas, mas aqui eu posso guiar as programações. Talvez lá vocês tenham um cronograma estabelecido, mas aqui eu posso mudar os móveis de lugar. Talvez lá vocês orem para que Deus faça alguma coisa, mas aqui você pode orar para que você seja o que eu desejo e não o que você quer. Existe uma distinção muito grande. E parece que Deus está excluindo algumas pessoas. Não, meus amigos, não é excluir pessoas, não é fechar a porta, não. Por isso é a segunda coisa que eu queria considerar com vocês. Projeta para mim, por favor. O secreto não é uma barreira de entrada que exclui as pessoas, mas um convite à transformação que só a intimidade pode fazer ou trazer. Meus amigos, eu me converti com 14 anos. Desde os 14 anos eu participo de células em todos os lugares que eu fui. Desde os 14. Eu aprendi como funciona isso aqui. Mas de verdade, eu gostaria, no nome de Jesus, que na Simple, uma igreja nova que está nascendo, Jesus pudesse direcionar exatamente tudo o que Ele quer, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, a partir da cultura que Ele quiser. E se semana que vem a gente tirasse o VS e começasse a cantar só voz e violão, alguém ia estranhar? E se não tivesse luzes, projeção, tivesse caixa de som, a adoração continuaria sendo verdadeira? E se Deus não te honrar da maneira como você gostaria nessa terra, mas você ser conhecido no céu, você teria satisfação nisso? Aleluia! Então, o que Jesus pede para nós é: ei, saia do holofote, apague as luzes. Deixa eu falar algo no seu coração.
Tem gente aqui, preste atenção, tem gente aqui achando que a sua vida depende de mesas que você senta. Eu vou repetir. Tem gente aqui achando que a sua vida depende de mesas que você senta. Tem gente aqui que acha que a sua vida depende do cargo que você ocupa. Tem gente que acha que a sua vida depende da expectativa que as pessoas têm ao seu respeito. Tem gente aqui carregando o medo de dar certo, porque é muito desgastante ter que assumir a pressão de achar que tudo na minha vida está sobre a minha responsabilidade. Mas se você se identificou com alguma dessas características, Jesus nessa noite está dizendo para você: apague as luzes e vá para o secreto. Lá no secreto, você não vai abrir a sua planilha de conta. Lá no secreto, você não vai ter que mostrar para as pessoas que o seu trabalho é bom, que você é competente. Lá no secreto, você inclusive vai poder dizer para Deus: Deus, eu tenho alguns sonhos, mas eu carrego tanta pressão que eu não consigo suportar, não consigo confiar, eu não consigo depender, porque parece que eu preciso performar o tempo inteiro. Aleluia. Olhei para a Jéssica e o Clô que está ali no fundo. Eu sei que vocês têm o desejo de ter filhos. E sei que uma das grandes barreiras é o ciclo de apoio, porque vocês são sós aqui. E que às vezes, para ter filho demanda custo, eu sei disso. É só vocês dois, ou vocês dois trabalham, tem um padrão de vida, tem conquistado, Deus tem abençoado. E às vezes, parece que alguns sonhos não podem acontecer no dia que vocês querem, porque tem que ter uma programação inteira, tem que ter uma preparação, tem que ter um monte de coisa. E essa pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas, meus amigos, vocês têm um coração tão receptivo, tão hospitaleiro. Eu vejo uma casa cheia de gente, filhos correndo para aquele lugar, sabe? De verdade, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas joga esse cargo para fora, diga assim, entra no secreto, apaga a luz e diz: Jesus, a minha calculadora não consegue fechar a conta. Porque a gente sabe que é assim. Eu fico imaginando, eu converso às vezes com a minha esposa e olho, cara, não é fácil. Não é fácil eles não terem nenhum tipo de parente aqui, não tem rede de apoio necessária. Cara, meu Deus, hoje a minha mãe, a minha sogra, meu pai, os tios, nossa, a gente consegue trabalhar, a gente consegue deixar a Luísa, vai revezando. Meu Deus, é uma bênção. Estamos com vontade de ter outro por causa disso. Glória a Deus. Mas, de verdade, eu vejo Chloe e Jéssica uma família incrível, com um desejo genuíno de ter filhos, de povoar a casa, de ter uma família grande. E às vezes, porque a conta não fecha. E vocês não podem ser pessoas inconsequentes, vocês estão certíssimos. Mas no nome de Jesus eu creio numa provisão de Deus que vai abrir todas as portas necessárias para que Deus possa realizar o sonho de vocês, no nome de Jesus. Aleluia. Sabe, sem pressão, não é o cargo que eu ocupo, não é a mesa que eu sinto que é fundamental na minha vida. É o Deus que eu sirvo em secreto, que em secreto me vê e me recompensa. Chegou a hora a gente fluir na dependência e na confiança em Deus. Porque para controlar todas as coisas é um fardo pesadíssimo. É muito difícil.
A gente, ainda mais a gente que vem de uma família humilde, onde você não tinha algumas coisas, agora Deus tem te dado a graça de usufruir, de conquistar, aí você aumenta o seu padrão de vida. E não é frescura não, meus amigos. É só um pouco mais de qualidade para dar para os seus filhos. Você aumenta um pouquinho, aí você aumenta outro pouquinho, aí você percebe que, meu Deus, está difícil demais manter esse padrão aqui em cima. Quantas pessoas eu conheço desse jeito, que no final hoje estão sobrecarregados demais e não conseguem nem adoecer. Tem gente aqui que não pode adoecer, meus amigos, porque se adoece, a família padece. Que pressão é essa do inferno? Meu Deus do céu, como assim? E aí eu tenho que performar mesmo. Aí eu tenho que tentar encontrar contatos, network, eu tenho que estar no meio das pessoas. Por quê? Porque, se eu não conseguir, meu Deus. E aí a gente esquece que existe uma recompensa no secreto que nenhuma mesa pode nos dar. Existe um refrigério, um alívio, uma paz que só pode ser experimentada no secreto. E no secreto eu posso chorar. Eu posso dizer, Jesus, eu não dou conta de tanta pressão. Na segunda-feira você está lá feliz. Vamos lá, sorriso no rosto. Vamos trabalhar, tem que fazer isso, projetos e tal. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe a pressão e o quanto isso custa, meus amigos. Não está fácil viver nos dias que nós temos vivido. Principalmente quando o nosso coração é seduzido pelas coisas do mundo. E a gente vai, chega uma hora que a gente não pode nem adoecer. Aleluia. Que a vida de Deus possa fluir no nosso coração, meus amigos, de verdade. Eu creio no nome de Jesus, de pessoas que seu coração estarão rendidos a Cristo, a Deus, e viverão uma paz que excede todo entendimento. Eu creio no nome de Jesus que Deus fará pessoas prosperarem quando elas entenderem que é Ele quem dá a semente, é Ele que pode tirar, e louvado seja o nome de Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Minha expectativa não está na aparência, nas mesas, na influência. A minha expectativa está satisfeita no Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou, naquele que dá toda a provisão necessária. E se Ele quiser tirar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos desfrutar de uma vida saudável emocionalmente e espiritualmente, vivida dentro do secreto. Que a pressão do trabalho, que a pressão da performance, essa obrigação de ser recompensado pelas pessoas, que Deus nos livre dela no nome de Jesus. No nome de Jesus. Louvado a Deus, aqueles que trabalham no CLT. Eu louvo a Deus pela vida do patrão de vocês. Eles são importantes em um tempo, mas o dono do tesouro e da prata, do ouro, Ele é quem sustenta todas as coisas, meus amigos. Mas para isso a gente tem que confiar. Para isso a gente tem que confiar. Para isso o nosso coração tem que estar nele, desprendido, despido, esvaziado de toda a expectativa dessa cultura que nunca é o suficiente. Que Deus nos dê uma vida simples, mas feliz e alegre na vontade dEle. Que o seu trabalho seja algo que você possa dizer, caso eu não tenha, eu consigo continuar de pé, porque é Deus que me sustenta. Caso Deus queira modificar, mover, que Ele faça, porque é Ele quem abre e fecha portas, e o meu coração está em paz e tranquilo. Os fariseus estavam se vendendo porque tinham recompensas e benefícios naquelas pessoas que os cercavam. Imagina que vida trágica, meus amigos. Que vida difícil. Eu tenho que me submeter a coisas, a pessoas, a lugares, a ambientes que não fazem parte do que Deus tem para mim, mas porque eu tenho vantagens nisso. Não, eu não quero uma vida dessa para mim não, de jeito nenhum. Isso não compensa, isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Deus tem falado com alguém aqui, diga amém. Aleluia.
Eu encerro, antes da gente orar, considerando a terceira coisa que Jesus ensina aos discípulos quando, a respeito da oração, ele diz, a terceira coisa que eu gostaria de considerar é: a maior recompensa do secreto não é o que nós recebemos de Deus, mas a revelação de quem Ele é. Essa é a maior recompensa do secreto. Meus amigos, o ser humano é alvo do amor de Deus, mas não a finalidade do amor de Deus. Você é cansado por um amor violento e Deus demonstrou que te ama, mas a finalidade do amor de Deus não era o ser humano. A finalidade do amor de Deus era revelar quem Ele é, os seus atributos, o seu amor que trazia para si a glória necessária que Ele não divide com ninguém. Isaías capítulo 43, versículo 7, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Entenda, não existe recompensa maior do que aquela que é viver e prestigiar a glória de Deus no secreto. Olhar para Jesus, olhar para a glória de Deus e ser transformado por ela. Então, aquilo que Deus pode te dar nunca vai ser maior daquilo que Ele é. O que nós vivemos no secreto, diferente daquilo que os fariseus estavam vivendo. Jesus disse: ei, tem uma recompensa que eu quero dar para vocês. Só que ela tem que sair da multidão, ela precisa ser despida de aparência, não precisa de reconhecimento humano. Você vai ser quem você é. Aí você entra lá. E Jesus, e qual é a recompensa? Lá Deus vai se revelar. Lá você vai ter uma experiência com a glória de Deus. E não existe nada maior, mais satisfatório do que tê-lo como a sua maior herança. Não existe. E é neste lugar onde eu sei que tudo foi criado para louvor da sua glória, que o meu coração descansa ao ser revelado o autor da criação diante dos meus olhos. E quando Ele é a finalidade última da minha vida, e quando tudo que eu faço expressa a glória de Deus, as suas maiores preocupações começam a ser desconstruídas. Porque o que nós precisamos não é que Deus nos abençoe. O que nós precisamos é de uma fé a tal ponto de confiar que aquele que criou todas as coisas continua no controle de cada uma delas. É isso que nós precisamos. É dessa experiência que revela a glória de Deus. Nós estamos diante do Rei da Glória. E à medida que eu estou diante do Rei da Glória, eu estou sendo transformado. É isso. Então, eu vou levar isso em consideração a partir de hoje. E eu queria que você pudesse, como sugestão, caso você quiser. Quando você entrar no secreto, antes de você trazer as suas preocupações, porque é bíblico, inclusive, leve as suas angústias, suas súplicas, a sua ansiedade, lance diante de Deus. Mas gasta 5 minutos antes de trazer a sua lista de pedidos, contemplando. Só veja com seus olhos o Rei da Glória diante de você. Nós só precisamos de uma relação diante do Rei da Glória. Nós só precisamos enxergar e ver o Rei da Glória. É só isso que nós precisamos. E aí você acalma o teu coração e o medo vai embora, e a preocupação vai embora, e os problemas vão embora, porque nada pode suplantar o Rei da Glória diante dos meus olhos. Nada pode. E quanto mais eu vejo a manifestação do Rei da Glória, mais aquilo que eu estou vendo me transforma, me cura, me sara, me limpa. 2 Coríntios 3,18 diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. É isso que nós precisamos, meus amigos. Sair dos holofotes, apagar a luz e ver
contemplar o Rei da Glória, aquilo que eu vejo volta como um reflexo e me transforma. Isaías, no capítulo 6, teve uma visão do trono de Deus, e ele se sente pecador, mas a partir disso ele olha e vê os anjos cantando santo, santo, santo. O que Isaías estava vendo com seus olhos, a santidade de quem Deus é. Logo, aquilo que ele vê, ele atrai. A santidade começa a atravessar a minha vida. A Bíblia diz que Daniel tem uma visão também a respeito do Rei da Glória. E o que ele vê? Ele vê a justiça de Deus. Ezequiel tem uma visão do Rei da Glória. E o que ele vê? A majestade de Deus. A Bíblia diz que Estevão, quando sendo apedrejado e quase morto, ele vê o trono de Deus, ele vê o Cordeiro assentado à destra de Deus. João, na ilha de Patmos, tem uma visão do trono da glória e vê a justiça e o juízo final diante dos seus olhos. Tudo aquilo que nós precisamos está contido naquilo que eu vejo diante do trono do Rei da Glória. E aí, quem sabe, seu Roberto, depois de contemplar com os meus olhos o Rei da Glória, aquele problema que tem acarretado desgastes emocionais há anos na minha vida, na sua vida, começa a perder o sentido, porque o Rei da Glória começa a filtrar cada um deles. Aquele pecado que eu nunca consigo sair dele, aquela mente pecaminosa, aquela atitude de vício, aquele problema específico, agora começa a ser fulminado, atravessado, redimido pelo Rei da Glória. Por quê? Porque eu tenho que contemplar e ver. Meus amigos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, apague as luzes, entre no secreto e antes de fazer um único pedido, contemple, veja, olhe, tenha experiência. Fala: Jesus, revela quem tu és. Jesus, revela quem tu és. E quando o Senhor vai revelando quem tu és, revela o teu coração, revela os teus desígnios, revela os teus planos. Me mostra então, não o que eu desejo ser em ti, mas o que o Senhor deseja que eu seja em ti. Porque aí muda tudo. Porque as coisas são colocadas no seu devido lugar. Eu queria ser jogador de futebol, seu Roberto, mas não era o que Deus queria para a minha vida. Jogava até bem, não era pé inchado não, jogava bem, jogava até bem. Mas não foi isso que Deus quis. Hoje eu estou feliz com aquilo que eu me tornei nele. É isso. Tem um monte de gente ressentido com o passado, você acredita? Ressentido com o passado. Se eu tivesse tomado aquela decisão, mas se eu tiver... Tem algumas pessoas aqui em Rondonópolis, né, os mais antigos, que eram considerados assim, os craques da cidade. E aí você ouve aquela história, não sei se em São Paulo era assim, o cara era tão bom de bola, mas tão bom de bola, só que ele passou no teste do Flamengo e não foi porque namorava, não quis deixar namorar. Já ouviu essas histórias? Todo mundo conta essa história. Qualquer lugar que você vai, você ouve essa história. O cara era craque, você ia jogar aí na seleção, você fala, mas jogou. Não, ele não foi, a namorada, não quis deixar, não foi. O cara já está com 60 anos, está contando essa mesma história que ia ser jogador de futebol e está ressentido até hoje. Tem gente ressentida até hoje, porque devia ter tomado aquela decisão, porque devia ter pegado aquele ônibus, porque devia ter feito aquilo, porque não sei o quê, porque em São Paulo era bom. Graças a Deus, ela foi libertada disso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque o que era bom é só no passado, o que era bom era que não sei o quê, o que era bom, e Deus tem algo novo. Ele diz, esqueçam do que foi o passado, eis que está diante de vocês algo completamente novo, uma nova estação, uma nova vida, novos sonhos, novos projetos, nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para o louvor e glória de Jesus. Aleluia! Contemple com seus olhos o seu futuro diante de Deus e seja feliz com aquilo que você está vendo. Aleluia! No nome de Jesus, eu peço por gentileza que você se coloque de pé. Peço também que a banda já suba aqui. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Pois é, tá vendo? Eu sei que a praia é mais legal, mas a cachoeira com a família é muito melhor.
Não é? Glória a Jesus.